O ar da manhã no canteiro de obras do Titan Plaza vibrava. Vibrava com o rugido dos geradores, o grito agudo das serras cortando o aço e o trovão rítmico dos bate-estacas fincando as fundações do que seria o arranha-céu mais luxuoso da cidade. Era um mundo de poeira cor de ocre, suor e testosterona. E nesse mundo havia dois reis. Um, coroado pelo conhecimento. O outro, pelo tempo. Dr. Gustavo era o conhecimento. Aos 26 anos, ele era a definição do sucesso acadêmico. Recém-formado com louvor, seu capacete branco de engenheiro civil brilhava sob o sol, imaculado, sem um arranhão. Ele não andava, ele marchava. Em uma mão, o radiocomunicador, na outra, um tablet que continha o projeto em 3D, os cálculos estruturais e, em sua mente, a verdade absoluta. Ele era o cérebro. Seu Ramiro era o tempo. Aos 62 anos, seu capacete, outrora amarelo, estava desbotado, rachado e manchado pelo cimento de 1000 obras. Sua pele era como couro curtido pelo sol. Ele não marchava. Ele se movia com uma economia de gestos que vinha de 45 anos de prática. Ele estava agachado, seus dedos grossos e calejados conferindo a textura da argamassa. Para Gustavo, seu Ramiro era um pedreiro, um operário, uma ferramenta que precisava ser apontada. Para a obra, seu Ramiro era o médico. Ele ouvia os gemidos do concreto, sentia a febre do aço. O conflito era tão visível quanto a diferença em seus capacetes. Naquela manhã, Gustavo fazia sua ronda, seguido por 2 estagiários que o olhavam com reverência. Ele parou abruptamente onde seu Ramiro e sua pequena equipe assentavam a primeira fileira de blocos do que seria a parede de contenção do estacionamento subterrâneo. Gustavo olhou para o seu tablet, deu zoom em um diagrama e então olhou para a linha de Ramiro. Ele franziu o senho. "Parem!" ele gritou. O som da obra pareceu diminuir. Ramiro olhou para cima, pacientemente. "Está errado. Está tudo errado." Ramiro piscou. "Como assim, doutor? A linha está no prumo. O nível está... Eu não estou falando do seu prumo, seu Ramiro." Gustavo disse, com um escárnio mal disfarçado. Ele bateu o dedo no tablet. "O projeto especifica uma junta de dilatação a cada 20 metros. O senhor está a 20 metros e meio. O senhor vai sobrecarregar a estrutura adjacente. Tem que demolir." A equipe de Ramiro gemeu. Eram horas de trabalho. Seu Ramiro se levantou, limpando as mãos no macacão sujo. Ele se aproximou, não do tablet, mas da parede. "Doutor, com todo respeito, o senhor está vendo essa viga de transição aqui em cima?" Ele apontou para uma massa de aço e concreto acima deles. "Se eu botar a junta onde o senhor está mandando, ela vai ficar exatamente embaixo da carga principal. A parede vai rachar em menos de 1 ano. Eu desloquei meio metro. É o pulo do gato, para aliviar a tensão. O projeto no papel não está vendo a carga real que está vindo de cima." Gustavo olhou para Ramiro como se ele tivesse acabado de sugerir construir a parede com palitos de fósforo. Ele soltou uma risada curta, que fez os estagiários rirem nervosamente. "O pulo do gato?" repetiu Gustavo. "Francamente, seu Ramiro, o senhor agora é engenheiro de achismo? O senhor está me dizendo que o meu cálculo, feito em um software alemão de $500.000, está errado, e o seu olhômetro está certo?" Ele se aproximou de Ramiro, invadindo seu espaço. "O senhor não foi pago para pensar. O senhor foi pago para assentar tijolos exatamente onde este tablet manda. O senhor entende disso?" Ele virou o tablet, mostrando uma matriz complexa de vetores de força. "Isso é engenharia. O que o senhor faz é artesanato. Agora derrube essa parede. E faça de novo. Do jeito certo." A humilhação foi absoluta. Ramiro, um homem que ensinou o ofício a 3 gerações de pedreiros, foi tratado como um aprendiz teimoso. Ele olhou para sua equipe. "Ouviram o doutor. Podem quebrar." Enquanto os homens pegavam as marretas com raiva, Gustavo se virou. "E seu Ramiro?" ele chamou. "Não se atrase. O seu tempo é o meu dinheiro." A tensão no canteiro era palpável. O doutor, recém-formado, acabara de declarar guerra ao homem mais experiente da obra. O que acontecerá quando a teoria do tablet colidir com a realidade do concreto? Estamos prestes a descobrir. Se você ama histórias onde a experiência e a humildade dão uma lição na arrogância, faça um favor a si mesmo. Inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o seu like para fortalecer essa narrativa e comente aqui embaixo.
Quem você acha que realmente entende de construção? As semanas que se seguiram foram um inferno silencioso. Dr. Gustavo, sentindo-se vitorioso após o confronto da parede, intensificou sua fiscalização sobre a equipe de seu Ramiro. Ele parecia ter como missão pessoal provar a incompetência do velho pedreiro. Ele cronometrava o tempo de mistura da argamassa. Ele media o espaçamento entre os vergalhões com um paquímetro digital. Ele emitia relatórios de não conformidade por coisas que qualquer mestre de obras experiente consideraria irrelevantes. Seu Ramiro aguentava tudo em silêncio. Ele fazia o que era mandado, mas seus olhos nunca deixavam a estrutura. Ele havia se tornado uma sombra, movendo-se pelo canteiro, observando. Ele não confiava mais no projeto. Ele não confiava no engenheiro. Ele confiava apenas no que o aço e o concreto lhe diziam. E o edifício estava começando a falar com ele. O projeto avançava para a fase mais crítica. O piso de transição. Era um andar complexo, no quinto pavimento, onde as colunas largas do estacionamento e do lobby comercial terminavam, e as colunas mais finas e numerosas da torre residencial começavam. Era uma laje maciça, cheia de vigas gigantescas, projetada para redistribuir toneladas de peso. Era o coração da estrutura, e o coração estava com arritmia. Seu Ramiro estava trabalhando no escoramento de uma das vigas principais, a V105. Era uma viga protendida, com mais de 30 metros de comprimento, desenhada para vencer um vão livre sobre o futuro salão de festas. O projeto de Gustavo, seguindo o manual, pedia um escoramento padrão, postes metálicos a cada metro. Ramiro, no entanto, sentiu algo errado. A vibração. O canteiro inteiro vibrava com um maquinário pesado, mas ali, no centro daquela viga, ele sentiu uma ressonância diferente. Ele colocou a mão calejada na forma de madeira. Estava quente demais para uma cura normal. Ele limpou o suor do rosto. Ele sabia que seria humilhado, mas não podia ficar quieto. A vida de centenas de homens estava em jogo. Ele encontrou Gustavo em seu escritório climatizado, um container de luxo no meio da poeira. O jovem engenheiro estava em uma videoconferência, rindo com alguém em inglês. Ramiro esperou na porta, de capacete na mão, como um pedinte. Gustavo desligou, irritado. Sim? O que é agora, Ramiro? Outro pulo do gato? Doutor, é sobre a V105, o salão de festas. O escoramento não vai aguentar. Gustavo revirou os olhos. Pelo amor de Deus. De novo isso? Eu já verifiquei o cálculo 3 vezes. O software rodou a simulação. A capacidade de carga das escoras é de 6 toneladas por metro. Estamos usando apenas 4. Onde está o problema? O problema não é o peso vertical, doutor, disse Ramiro, sua voz baixa e urgente. É a torção. O senhor está vendo? A laje adjacente está sendo concretada hoje. A vibração dos mangotes está criando um momento torsor na viga. O escoramento é bom para peso de cima para baixo, mas não para o lado. A viga está dançando, doutor. Eu senti na forma. Gustavo riu. Ele se levantou e foi até um quadro branco pegando um marcador. Sentiu? O senhor sentiu? Deixe-me desenhar uma coisa para o senhor, já que não entende meus cálculos. Ele desenhou um diagrama de corpo livre, setas e vetores. Vibração harmônica. O senhor sabe o que é isso? A frequência é desprezível. O software levou em conta. O que o senhor quer? Que eu pare a concretagem da laje mais importante do prédio por causa de um arrepio que o senhor teve? Doutor, eu não sei o nome chique, disse Ramiro frustrado. Eu sei que eu já vi isso antes. Em 98, na obra do shopping. Uma viga igualzinha. Ela não caiu. Ela esmagou o escoramento como se fosse palito. Nós precisamos de travamento lateral. Precisamos de contraventamento. O seu plano só tem escoras retas. Gustavo jogou o marcador no chão. Contraventamento? Você quer que eu use madeira? Como na Idade Média, para atrasar minha obra em 2 semanas? Escute-me bem, pedreiro. E escute pela última vez. Ele se aproximou até ficar a centímetros do rosto de Ramiro. Eu sou o engenheiro. Eu sou a autoridade. A responsabilidade é minha. Se cair, eu vou para a cadeia. Mas não vai cair, porque a matemática não mente. Agora, saia do meu escritório e volte para o seu trabalho. E se o senhor ousar questionar minhas ordens na frente da minha equipe de novo, eu o coloco no olho da rua por insubordinação. Estamos entendidos? Seu Ramiro olhou para aqueles olhos jovens,
cheios de uma arrogância que ele não conseguia entender. Ele não viu um engenheiro. Ele viu um menino assustado, agarrado a um diploma. Sim, senhor, doutor, disse Ramiro derrotado. Estamos entendidos. Ele se virou e saiu. Mas enquanto caminhava de volta para a obra, ele não olhou para a V-105. Ele olhou para as rotas de fuga. Ele começou a guardar suas ferramentas pessoais em sua mochila. Ele tinha um mau pressentimento. Ele não seria mais o médico da obra. Ele seria a testemunha do óbito. O dia da verdade chegou 3 dias depois. Era uma sexta-feira. O cronograma de Gustavo estava apertado. A ordem era clara: remover o escoramento da V-105. A cura do concreto, segundo os testes de laboratório de Gustavo, havia atingido a resistência necessária. Os sensores digitais que ele havia embutido no concreto diziam que estava tudo perfeito. O tablet dava luz verde. A equipe de desforma, operários especializados em remover as formas e escoras, estava posicionada. Eram 6 homens sob a viga gigante, que agora pesava centenas de toneladas. Seu Ramiro estava longe, no outro lado do pavimento, assentando blocos, mas seu corpo inteiro estava tenso. Ele não conseguia se concentrar. Cada músculo seu gritava que era cedo demais. Dr. Gustavo estava no centro do vão, de braços cruzados, supervisionando. Vamos, com cuidado, mas com ritmo. Comecem a aliviar os macacos das escoras do centro para as bordas, como eu mandei. Os homens começaram o trabalho. O silêncio era quebrado apenas pelo rangido metálico dos macacos hidráulicos sendo afrouxados. Um por um, os postes metálicos perdiam a tensão. A viga, pela primeira vez, começaria a suportar o próprio peso. Setor central, liberado, gritou o encarregado da desforma. E então, aconteceu. Não foi uma explosão. Foi um som que começou baixo. Um som que seu Ramiro conhecia melhor que o próprio nome. Foi o som de pedra sendo esmagada. Um gemido profundo, gutural, que veio do coração do concreto. Gi! Os homens da desforma congelaram. Doutor, chamou o encarregado, sua voz subitamente fina. Continue, é só o acomodamento, o concreto está se assentando. Gritou Gustavo, mas havia uma nota de pânico em sua voz. Crack! O segundo som foi como um tiro. Seco, violento. Um dos estagiários de Gustavo apontou, a mão tremendo. Doutor, olhe. Na face lateral da V-105 uma fissura apareceu. Uma linha escura, fina como um fio de cabelo, que corria diagonalmente. E então, como um raio, ela se multiplicou. O gemido se transformou em um rugido. O concreto começou a estourar, pequenas lascas chovendo sobre os homens lá embaixo. Evacua! Evacua agora! Gritou o encarregado. Foi o caos. Os 6 homens da desforma largaram as ferramentas e correram. O pavimento inteiro tremeu. Parem! Voltem! Escora de novo! Gustavo gritava, mas suas ordens eram contraditórias. Ele olhou para o tablet. O tablet dizia que a viga estava estável. Ele olhou para a viga. A viga estava morrendo na frente dele. Pau! Um pedaço de concreto do tamanho de uma melancia caiu, atingindo o local onde um dos homens estava segundos antes. As escoras que ainda estavam no lugar começaram a entortar. Não pelo peso vertical, mas exatamente como Ramiro havia previsto. Pela torção. A viga estava girando sobre o próprio eixo, esmagando o aço. Gustavo ficou paralisado. O cérebro que havia memorizado 1000 equações não tinha resposta para aquilo. Ele começou a tremer violentamente. Seu rosto, normalmente arrogante, estava branco de pavor. Não, não, não pode ser. O cálculo estava certo. Ele caiu de joelhos, o tablet escorregando de sua mão e caindo no chão. Meu Deus, vai cair. Minha carreira. Ele não conseguia respirar. Os alarmes de evacuação soaram. Gritos ecoavam por todo o prédio. O prédio vai cair. Corre! Seu Ramiro não correu. Quando todos corriam para as escadas, ele correu na direção oposta. Ele correu em direção à viga que rangia. Ele passou por Gustavo, que estava encolhido no chão, soluçando. Levanta, doutor! Levanta! Ele gritou, puxando o engenheiro pelo colarinho. Acabou, seu Ramiro! Acabou! Vamos morrer! Gustavo balbuciava. Ninguém vai morrer hoje! Rosnou Ramiro. A autoridade em sua voz era absoluta. Ele deu um tapa no rosto do engenheiro. Não por raiva, mas para acordá-lo do pânico. Levanta e chama o encarregado da grua, agora. O tapa funcionou. Gustavo piscou.
O foco voltando. Ele pegou o rádio. Ramiro correu até a borda do pavimento olhando para baixo. Ele viu sua equipe, 5 andares abaixo, olhando para cima com horror. Zé, Manolo! Ele gritou, sua voz ecoando mais alto que os alarmes. Travamento, agora! Peguem os pontaletes de 10 polegadas, todos eles, e as marretas. Corram! A equipe de Ramiro, que confiava nele cegamente, não hesitou. Eles mergulharam no depósito de madeira. Ramiro voltou correndo para a viga, que agora tinha uma fissura larga o suficiente para ele enfiar a mão. O aço interno estava exposto, esticado como cordas de violão prestes a arrebentar. Gustavo, ainda tremendo, perguntou: "O que o senhor vai fazer?" "Madeira? Contra toneladas de concreto? O senhor tá louco." "É o plano do pedreiro, doutor," gritou Ramiro. "A viga não tá caindo. Ela tá torcendo. Ela tá deitando. O senhor não precisa de mais escoras embaixo." "O senhor precisa de um abraço." "Um abraço?" repetiu Gustavo incrédulo. "Contraventamento. O que eu te pedi há 3 dias." Ramiro correu até a caixa de ferramentas da equipe de desforma. Ele pegou 2 marretas gigantes. Quando Zé e Manolo chegaram, ofegantes, carregando os pontaletes, vigas de madeira maciça, grossas como postes de telefone, Ramiro já estava pronto. "Ali," ele apontou. "Encaixa ela na diagonal, entre o piso e a lateral da viga, rápido, antes que ela se mova mais." Era um trabalho brutal, desesperado. Sob uma chuva de poeira e lascas, os 3 homens, liderados por Ramiro, começaram a martelar as vigas de madeira em cunhas. Eles não estavam tentando levantar a viga. Eles estavam tentando impedi-la de girar. Bam, bam, bam. O som da marreta de Ramiro era o único som que importava. A cada golpe, a madeira gemia, mas se encaixava. Eles criaram uma treliça diagonal, um X de madeira bruta, segurando a viga de concreto. "Mais uma!" gritou Ramiro. Na outra ponta. Eles correram e repetiram o processo. Gustavo apenas observava, seu conhecimento de software completamente inútil. Ele estava assistindo a uma técnica de engenharia romana sendo aplicada por um homem que ele havia chamado de artesão. Quando o último pontalete foi cravado, um silêncio caiu sobre o pavimento. O gemido do concreto parou. A chuva de poeira diminuiu. A viga, agora abraçada pela madeira bruta de Ramiro, havia parado de torcer. Ela estava imóvel, ferida, quase morta, mas estabilizada. Ramiro jogou a marreta no chão. Seu peito subia e descia. Ele olhou para sua obra. "Pronto," ele ofegou. "Ela não cai mais. Agora o senhor pode chamar o seu chefe, porque vão precisar de muito aço para consertar a besteira que o senhor fez." O silêncio no canteiro de obras era diferente agora. Não era o silêncio do pânico. Era o silêncio do pós-morte. A obra inteira estava parada. 200 homens estavam reunidos no pátio, olhando para o 5º andar, onde as cicatrizes de madeira agora seguravam o prédio. Meia hora depois, um helicóptero pousou no terreno ao lado. Dele, desceu um homem que não usava capacete. Era o Dr. Assis, o dono da construtora. Um homem de 70 anos, com olhos de aço e um terno que valia mais que o carro de Gustavo. Ele subiu os 5 lances de escada sem perder o fôlego. Ele encontrou Gustavo e Ramiro no local do desastre. Gustavo, pálido, tentou falar. "Doutor Assis, senhor, houve uma falha. Uma anomalia no coeficiente de Poisson do concreto, eu acho. A vibração." Dr. Assis levantou a mão, silenciando-o. Ele não olhou para Gustavo. Ele caminhou lentamente ao redor da viga ferida. Ele tocou o concreto rachado. E então, ele tocou a madeira que a segurava. Ele passou a mão no pontalete cravado na diagonal. "Contraventamento de emergência", disse Assis, sua voz baixa. "Eu não via um desses desde que meu pai me ensinou a construir barracão." "Quem fez isso?" Gustavo engoliu em seco. "Senhor, foi um trabalho de equipe. Eu coordenei." "Cale a boca, Gustavo", disse Assis, sem se virar. "Eu perguntei quem fez isso." Ramiro, que estava quieto em um canto, limpando suas ferramentas, deu um passo à frente. "Fui eu, Dr. Assis. Eu e minha equipe." Assis finalmente se virou para Ramiro. Ele olhou para o velho pedreiro dos pés à cabeça. E para o choque de Gustavo, Assis assentiu. "Ramiro, claro, eu devia saber. O único homem aqui que sabe que a madeira às vezes é mais forte que o aço." Assis se virou para Gustavo. "Doutor Gustavo, eu li seus relatórios de não conformidade sobre a parede do estacionamento.
E também li o relatório de segurança que o seu Ramiro lhe entregou há 3 dias. O relatório que o senhor esqueceu de me encaminhar. Aquele que avisava sobre o risco de torção nesta exata viga. O mundo de Gustavo desabou. Ele não apenas falhou, ele foi pego em uma mentira. Senhor, eu ia analisar. Analisar? Você quase matou 6 homens. Você quase derrubou um prédio de R$500 milhão porque não consegue ouvir um homem que constrói coisas desde antes de você nascer. Rugiu Assis. O plano do seu computador é lixo se você não tiver o bom senso de um pedreiro. Assis respirou fundo, recompondo-se. Ele chamou todos os operários para perto. Atenção todos! Ele gritou. Esta obra está parada. Tivemos uma falha grave. Uma falha de arrogância. O Dr. Gustavo está sendo transferido. Ele vai voltar para o escritório central, onde vai passar os próximos 6 meses recalculando projetos de bueiros. Ele precisa reaprender a ouvir. Gustavo, humilhado, apenas entregou seu rádio e seu capacete branco. Assis então caminhou até seu Ramiro. E esta obra precisa de um líder, não de um teórico. De alguém que saiba ler o concreto. Ele pegou o capacete branco das mãos de Gustavo e o estendeu para Ramiro. Seu Ramiro, o senhor foi pedreiro por 45 anos. Eu peço desculpas por isso. O senhor deveria ter sido promovido há 30. A partir de hoje, o senhor é o mestre de obras desta construção. O salário é o triplo. E sua primeira ordem é me dizer exatamente de quanto aço vamos precisar para consertar essa bagunça. Ramiro olhou para o capacete branco, o símbolo máximo de autoridade no canteiro. Seus olhos se encheram de lágrimas, as primeiras em décadas. Ele o pegou, tirou seu velho capacete amarelo rachado e colocou o branco. Ele serviu perfeitamente. A equipe de operários, os homens que o viram ser humilhado, explodiu em aplausos e gritos. O plano do pedreiro não só havia salvado a obra, ele havia feito justiça. Que lição! A arrogância e a confiança cega na teoria quase causaram uma tragédia, mas a experiência, a humildade e a sabedoria prática de seu Ramiro salvaram o dia. Uma prova de que o verdadeiro conhecimento não vem só dos livros, mas das mãos calejadas. O que você achou desta história? Aquele momento em que seu Ramiro usou a madeira para salvar a viga de concreto foi de arrepiar, não foi? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual foi sua parte favorita e o que você acha da atitude do Dr. Assis. E se você acredita que a experiência vale mais que qualquer diploma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.